Esse daqui é o Acer Nitro V na versão com a RTX 4060, um dos notebooks mais buscados desse momento. O motivo é bem simples, ele tem uma boa placa de vídeo com 8 GB de VRAM, isso faz com que você consiga jogar basicamente qualquer jogo hoje em dia e até mesmo tá bem preparado ali para um futuro próximo. Além disso, ele tem um preço excelente, ele é o notebook mais barato do Brasil com essa placa de vídeo. Nesse momento está custando R$ 5.509 no Mercado Livre. Mas esse notebook tem defeitos e tem certas coisas que a gente só consegue ver usando ele na prática. Nesse vídeo eu testei alguns jogos nele para poder mostrar para vocês e até mesmo conseguir ver o grande defeito desse notebook. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Pois é, esse daqui, meus queridos, é o Acer Nitro V com a RTX 4060 e o i5 13420H, a versão mais barata do Acer Nitro V com 4060, que faz dele também o notebook com a RTX 4060 mais barato do Brasil. Essa RTX é maravilhosa para quem quer trabalhar. Ponto final, a gente já viu isso, já viu que para edição de vídeo, para arquitetura, para programação, essa placa é top, porque ela tem muitos núcleos, é uma placa forte, isso aqui é muito legal. Mas na hora de jogar, ela tem umas limitações que alguns concorrentes não têm, mas nem por isso faz dela uma placa ruim. Ela ainda tem 8 GB de VRAM, é uma boa placa sim. Que serve para jogar um fato, que roda tudo também é um fato, mas quão bem roda? Será que ele esquenta? Será que ele faz muito barulho? A gente já sabe que esse Nitro V faz muito barulho. Quanto barulho ele faz? Será que dá para resolver esse barulho? Bora ver isso agora testando os jogos aqui. Vamos começar com um jogo que tá bem em alta no momento e que é um pouco pesado, que é o Battlefield. E vamos ver como ele se sai, depois a gente já testa outros também. Sem enrolação, bora lá. E se você curtir esse tipo de vídeo, deixa um like aqui que me ajuda muito. Se você tá pensando em comprar o Acer Nitro V e você curtir ele depois desse vídeo, o link dele também tá aqui embaixo. Mas vê o vídeo primeiro. Às vezes ele não é pra você. E bom, o primeiro jogo que eu abri aqui foi o Battlefield 6. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é, às vezes eu falo que esse notebook faz barulho, às vezes não dá pra entender, né? Tem dia que ele faz muito barulho, tem dia que não. Tem dia que eu abro um Battlefield, por exemplo, e ele não tá fazendo muito barulho. Hoje é um dia que ele tá fazendo muito barulho, mesmo não estando tão quente aqui dentro de casa. Tá um dia normal, não tá um dia extremamente quente nem nada, mas olha o barulho que esse notebook tá fazendo, olha isso. Meu Deus! Parece que vai decolar. Nada é perfeito. E esse é talvez o grande e único defeito do Acer Nitro V. Tá, único talvez não. Talvez algumas pessoas veem outros defeitinhos, mas esse é o maior deles. Às vezes ele faz muito barulho. E é isso que eu tô falando pra você. É literalmente às vezes. Tem hora que a gente puxa aqui partida e ele não tá fazendo esse barulhão. Inclusive agora, aqui ó, vou voltar pro mapa. Vamos ver. Volta. Beleza. Só que assim, gente, roda liso. Faz barulho, mas roda liso. Se você colocar um headset, dificilmente você vai ouvir esse barulho, mas quem tá na sua volta vai acabar ouvindo, né? Eu vou abaixar aqui no jogo, ó, só pra mostrar as configurações. Eita, peguei um maçarico. Caraca, tomei um tiro de Alpe. Ó, configurações do jogo. Gráfico. Eu tô jogando com tudo no Ultra. Olha isso, preset alto. E o gráfico de textura Ultra. Absurdo, absurdo, absurdo. Beleza, configuração avançada. Eu tô com o DLSS ligado no modo qualidade e o Frame Generation tá desligado, tá? Tudo isso rodando em... Cadê a parte de imagem? Eu acho que tá em HUD? Não. Ó, tudo isso rodando em Full HD. E o V-Sync desligado, 165 Hz, beleza. Quanto que tá rodando? Tá aqui, ó. 90 FPS. 92 FPS. Olha isso. É absurdo. Nossa, abaixa, abaixa, abaixa. Nossa, não consigo chegar em nenhum lugar. Meu Deus, cara. Mais de 90 FPS, o jogo tá no Ultra. É absurdo, ele é muito bom. E apesar de fazer esse barulhão, ele não tá quente, tá? Olha só. 75 graus, gente. Isso aqui pra temperatura de notebook, isso aqui é muito bom. 72, 74, 73 graus a temperatura da placa de vídeo. Tá usando 96% da RTX e 75% do processador. 12 GB de memória RAM é o que tá usando. E 5 GB de VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Deixa eu pular aqui, vai. Quero jogar mais, calma aí. Olha, sinceramente, eu nem mudaria as configurações gráficas. O jogo tá bonito pra caramba e tá liso. Pra mim isso aqui já tá maravilhoso. Mas se eu quisesse, por exemplo, usar essa tela de 165 Hz, daria? Lógico que dá. E ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em gráficos e eu vou ativar o Frame Generation, porque essa aqui é uma placa que tem o Frame Generation, tá? Placas da série 40 pra cima tem. Então eu vou ligar aqui a geração de quadros. Pronto.
Não mudei configuração nenhuma. Só liguei a geração de quadros. Vamos ver se vai ganhar ou não alguns... Olha isso. 130 FPS. Meu Deus, deixa eu voltar pro mapa aqui. É isso, pessoal. Olha isso. Preset Ultra a 127 FPS. É um notebook fantástico, eu não tenho o que falar. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Esse vídeo é pra você ver na prática o que dá pra rodar e com qual qualidade gráfica dá pra rodar. Mas que roda, ele roda tudo, qualquer coisa mesmo, tá? Agora, se eu diminuir essa qualidade gráfica aqui, se eu configurar melhor, eu consigo jogar 144 FPS travado aqui, usar 144 Hz. Dependendo da situação, até mais. Olha lá o carinha. Nossa, vocês estão jogando bastante Battlefield? E eu quero que vocês comentem aqui pra mim, qual que é a diferença do Battlefield pro Warzone? Porque eu abri o Battlefield e eu achei idêntico ao Warzone. Eu não entendi porque que alguém vai deixar de jogar o Warzone pra jogar o Battlefield. Mas posso estar errado, né? Inclusive eu tô aqui testando o Battlefield, não tô testando o Warzone, né? Mas eu achei realmente idêntico. Bom, já deu pra ver que roda muito bem, né? Só tem esse defeito do barulho. Mas bora pro próximo. Olha só, saí do jogo, ele já acalmou aqui, já tá diminuindo um pouco a temperatura, mas uma coisa que você... Temperatura não, né? O barulho. Mas uma coisa que você pode fazer é isso aqui, ó. No teclado dele, ele tem esse botão Nitro. Quando eu clico nesse botão, ó, ele vai abrir o software da Acer. Ele tá carregando aqui, ou pelo menos era pra abrir. Aí, abriu. Que é o NitroSense. Aqui você consegue configurar um pouco essa questão da ventoinha. Então, se estiver fazendo muito barulho em muitas situações, você pode vir aqui e configurar. Como é que você vai fazer? Aqui do lado, ó, ele tem o perfil da ventoinha, que está em automático. Quando eu clico, ele já vai para aqui para a configuração dela. Eu posso colocar no personalizado, aí aqui eu vou definir a velocidade dela, para a velocidade que eu acho ideal, que não está esquentando o notebook nem fazendo tanto barulho. Então posso fazer isso. Posso deixar no máximo, olha só. Nossa! No máximo ele chega a 7.300 RPM. Ou eu posso diminuir. Então, ó, tirar do automático e vou deixar aqui, tanto da CPU como da GPU, ó, baixinho, olha só. Quase desliguei elas, tá vendo? Zero barulho. Mas eu posso achar um meio termo. Posso pegar aqui, ó. Vou deixar as duas com 4.000 RPM. Vamos ver. 4.300 aqui, ó. Mais ou menos com a mesma quantidade de RPM. Essa aqui abaixou agora um pouco. Deixa eu abaixar um pouco essa. Aí. Bom, se eu deixar mais ou menos assim, vai ter muito jogo que ele vai rodar tranquilo, ele não vai esquentar, entendeu? Então você pode ir fazendo isso também. A minha dica que eu dou é, eu acho que o Acer Nitro V ele faz muito barulho, não só porque o sistema de resfriamento dele é um pouco mais barulhento, mas porque às vezes ele está colocando velocidade máxima da ventoinha sem precisar estar na velocidade máxima. Então você pode vir aqui e regular manualmente e aí você monitora a temperatura do jogo para você ter essa noção. Para monitorar a temperatura do jogo é muito fácil, você vai instalar o NVIDIA App, que é um aplicativo muito importante para você atualizar os drivers da sua placa de vídeo da NVIDIA. E esse aplicativo, ele já te dá um sistema de monitoramento. Olha só, toda vez que você abre ele, ele vai vir aqui as atualizações, ó, tá atualizando aqui meu driver de novo. Deixa ele abrir aqui para eu mostrar para vocês. E olha, com esse aplicativo aqui aberto, eu consigo vir aqui em drivers e atualizar os drivers do meu sistema e tudo mais. Mas eu também tenho outras opções legais, como opção de desempenho, e ele vai mostrar aqui para mim, olha, a temperatura atual do processador, da placa de vídeo. Quando eu abrir um jogo, ele vai mostrar. Eu também posso, dentro do jogo, clicar Alt e Z. E aí aqui no Alt e Z, eu tenho várias opções aqui para poder gravar o jogo, mas eu também tenho as estatísticas aqui embaixo. Ó, e quando eu clico nessas estatísticas, eu posso configurar para ele mostrar na lateral aqui, e aí eu posso monitorar a temperatura do processador e achar um bom termo ali, um bom meio termo entre a velocidade da ventoinha e barulho, né? Então, bem bacana isso. Mas bora para um próximo jogo mais ou menos pesado aqui, que é o Cyberpunk 2077. Vamos abrir ele aqui. E ó, vamos testar isso na prática aqui, jogando essa questão da temperatura e da ventoinha. Tô aqui com o Cyberpunk 2077 aberto no preset Ultra em Full HD, com o Ray Tracing desligado. Mas eu acabei de desligar o Ray Tracing, com o Ray Tracing ligado tava dando quase a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou religar o Ray Tracing pra gente ver. Tá rodando uma média de mais de 70 FPS, ó. 73... 72 FPS, processador na casa dos 79 graus e placa de vídeo 72 graus. Então ele tá frio. Só que tá fazendo muito barulho, ó. Vou ficar quietinho. Muito barulho, tá vendo? Não gostei. Então como que a gente vai fazer para melhorar isso, essa questão do barulho? Ó, vou pegar, vou clicar aqui no botão do Nitro pra gente poder abrir o software. Vamos ver se ele vai abrir por cima do jogo. Não sei se ele abre por cima do jogo. Acho que sim. Pronto, tá aqui. Vou clicar em personalizável. Bom, obviamente eu não posso deixar ele tão... Eu vou deixar na metade, ó. Um pouco mais da metade. Ficou bem menos do que estava antes. Bem menos barulho do que estava antes. Agora vamos ver se ele vai ser o suficiente para resfriar, ó. Tá 5.000 RPM.
Antes estava 6.000. Vamos ver se ele vai começar a esquentar muito. Ó, já está em 81 graus, 82 graus, 80. Esquentou uns 2 graus aí, hein? Até um pouco mais, uns 3 graus mais ou menos. Vamos ver se ele se mantém. Mas ó, sinceramente, 2 graus, 3 graus a mais. Tá muito mais silencioso. Valeu super a pena. Não perdi desempenho, continua a mesma coisa. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Pra mim tá aprovado. Agora, uma outra dica seria você pegar o Ace Nitro-V e colocar em um suporte. E aí sim é legal. Então, ó, eu tenho alguns suportes aqui em casa. Um deles é esse aqui, custa 20 e poucos reais no Mercado Livre, tá? 29 reais. É um suporte de metal. Então, isso daqui já ajuda muito, tá? E também tem os suportes de ventoinha. Daqui a pouco eu posso testar um pra gente ver se faz diferença ou não. Então, ó, tá 84 graus agora. Mostra aqui, ó, temperatura do Cyberpunk. Tudo no Ultra, diminuir a ventoinha, né? Tá pegando 84 graus. Eu vou colocar ele em cima desse suporte, que é um dos mais baratos que tem. E vamos ver se já faz diferença só de colocar no suporte. Então, ó. Coloquei ele aqui no suporte. O barulho também, pessoal, muda, tá? Às vezes é bem melhor o barulho no suporte. O notebook fica menos barulhento, porque o ar não tá batendo no chão. Olha isso. Só de colocar no suporte. Já foi para 79 graus. Caiu 4 graus. 78. Meu Deus, 77 graus. Só de colocar em cima do suporte. Só isso que eu fiz, tá? Então assim, ele tem esse defeito de fazer barulho. Só que olha, tem como resolver. Você diminuindo ali a ventoinha, você colocando ele em um suporte. Se eu colocar ele em um suporte ventilado aqui, é ainda melhor. Tem um suporte muito bom, que é um da C2... C3 Tech, a gente tem um aqui no estúdio, vocês estão vendo aí as imagens. Esse da C3 Tech você encontra na Amazon também, não é muito caro. Olha o print dele aí na Amazon, quanto ele está custando. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Se você mora em um lugar mais quente, às vezes vale a pena pegar um desse. Você liga ele no notebook, ele vai ventilar o notebook, e aí o notebook vai ficar extremamente silencioso, porque você pode diminuir tudo a ventoinha. Olha só, com ele na mesa, com a ventoinha do jeito que estava fazendo muito barulho, estava pegando 78 graus. Com ele com a ventoinha sem fazer barulho na mesa, 84 graus. Agora com ele com a ventoinha sem fazer barulho em cima do suporte, 74 graus. De 84 foi para 74, é 10 graus de diferença e ainda não está fazendo tanto barulho. Eu poderia diminuir até mais agora a ventoinha. E se eu deixar agora no automático, mesmo assim ele não vai fazer tanto barulho, porque agora está ventilando. Então é uma dica muito boa, né? E se tratando do jogo, tá aqui, ó, extremamente jogável a mais de 70 FPS com Frame Generation desligado. Se eu vier aqui e ligar o Frame Gen, tá aqui, ó, geração de quadros, ligado. Tem o Frame Generation e tem o FSR. Vou ligar o Frame Generation, que é o melhor nesse caso aqui. Não deu diferença nenhuma. Ah, tem que reiniciar o jogo. Pera aí, vou reiniciar o jogo. Ó, reiniciei o jogo com o Frame Generation ligado, rodando a mais de 115 FPS com preset Ultra. Absurdo. Absurdo. Muito aprovado, não tenho o que falar. E a temperatura agora? 69 graus. Nossa, ficou muito frio. Gente, eu aconselho muito. Comprou um Ace Nitro-V, cara, bota no suporte. Você não vai passar raiva, o notebook vai ficar mais frio, vai durar mais tempo, vai ser mais prazeroso de você jogar, que você não vai ver aquele notebook com aquele barulho que parece que ele vai decolar. Isso aqui é top. Não tenho o que falar. Top. Nossa, tirei 2 vezes, o bagulho explodiu. Oxi, que bala insana. Bora pro próximo jogo, bora. Ah, acho que não fui eu não, foi essa moça aqui, ó. Desculpa, moça. Olha, tá com skin, velho. Bora pro próximo jogo. E uma grande diferença de um Ace Nitro-V com 4060 para um Ace Nitro-V com 4050 é principalmente isso daqui. Você poder jogar alguns jogos que estão mal otimizados ou que são mais novos e que exigem muita VRAM. Eu tô aqui agora aberto com Indiana Jones, que é um jogo que utiliza mais do que 6 GB de VRAM. Olha só, nesse momento que eu tô dentro aqui de um ambiente fechado, deixa eu até sair daqui pro rapaz ali não me ver, tá usando 6.1 GB, então já tá passando de 6 GB de VRAM. Essa placa tem 8 GB, então ela ainda suporta mais. Como resultado, eu não só consigo jogar o Indiana Jones, como eu consigo jogar Indiana Jones com alta taxa de FPS e eu ainda posso subir a qualidade gráfica dele, porque eu ainda tenho margem. Nesse momento aqui, olha, antes da gente sair jogando, eu vou mostrar para vocês a qualidade gráfica que a gente está usando. Então eu tô em Full HD, beleza, tá tudo certinho. Deixa eu colocar aqui na parte de configurações gráficas, ó. Eu tô com o preset no baixo, tá vendo? Tem umas coisinhas no médio, mas o preset tá baixo. DLSS ligado, deixa eu colocar no modo qualidade, ok. Frame Generation tá no 2x.
E é isso. Beleza. Olha só o resultado. 150 FPS de média. Mas eu vou agora para um ambiente um pouco mais de ação ali. E 64 graus o processador, né? Absurdo. Continua muito bom. Mas ó, já passou de 6 GB aqui. 6.2 GB agora, VRAM. Vamos para um ambiente aqui mais de... Vou dar um soco no cachorro aqui. Nossa, desculpa, cachorro. Vai, eu não tenho mais... Boa, peguei o cara, ok. Agora o cachorro. Nossa. Meu Deus. Tá, foi. Desculpa, cachorro, desculpa. Se quiser virar meu amigo, beleza. Saiu correndo, ok. Ó, continua mantendo uma boa média. Mais de 130 FPS de média no Indiana Jones. Absurdo. Muito, muito bom. Só que como resultado, eu consigo não só jogar, coisa que no Ace Nitro-V com 4050, às vezes você não consegue, o jogo crasha, porque você tem pouca VRAM, e aí dá essa mensagem que vocês estão vendo, ó, falando que tá com falta de VRAM e o jogo fecha. E aqui você não só consegue jogar, como você consegue subir a qualidade gráfica. Então eu posso vir aqui em vídeo, ó, e vou colocar o preset maior aqui, ó, vou colocar o preset... Ok, ele diz que algumas coisas ele tem que reiniciar o jogo, mas ó, só de colocar no médio, a VRAM já foi para 7 GB, ó. Vou colocar no alto agora. 8 GB quase. Então, o alto é o limite. Eu consigo jogar Indiana Jones com preset alto a 70 FPS. Muito top. Sendo que com notebooks RTX 4050, você nem consegue jogar. Isso aqui é bom demais, cara. E a temperatura se manteve muito bom, né? 67 graus, 68 graus, absurdo. A diferença que faz no suporte é surreal. Não tem muito o que mostrar, cara. Notebook roda qualquer coisa. É isso. E na hora de jogar um jogo competitivo, como é que é? Ó, eu abri aqui agora o Valorant pela primeira vez. Não tinha aberto o Valorant ainda na versão com 4060. A placa não faz tanta diferença aqui, né? Pode ver que a 4060 tá utilizando só 30%, 50%, 49%. Quando dá o pico ali é 50 e poucos por cento que utiliza da placa. Então utiliza mais processador, né? E o processador aqui é muito bom, né? Um i5 13420H, mas é bom mesmo da versão 4050. Então a performance em jogos competitivos não muda da versão com 4050 para a versão com 4060, tá? É a mesma performance. Então às vezes se você vai jogar jogos mais simples, como é o caso de Valorant, até mesmo do CS, o CS ainda usa um pouco da placa de vídeo, mas jogos realmente mais simples que utilizam mais processador, talvez não valha a pena você pegar a versão com 4060, talvez economizar na versão 4050 já esteja bom para você, porque a média FPS vai ser a mesma, né? Mais de 200 FPS, ó. Aqui nós estamos numa tela de 165 Hz, então é mais do que suficiente para você usar todos os Hz dessa tela. São poucos os jogos realmente que tem hoje em dia que você consegue usar todos os Hz dessa tela, né? O Valorant é um deles. Enfim, talvez aqui o CS bem configurado, talvez você consiga, dependendo do momento do CS, porque tem hora que o CS atualiza, fica horrível também. Deixa eu ver, Minecraft você vai também conseguir utilizar, Roblox, então esses jogos mais simples, vai tranquilo. Mais de 160 FPS de média tranquilamente. E a temperatura é 59 graus, então completamente de boa. Tô aqui na janela. Ah não, não era janela ali? Ah não, eu voltei. Achei que eu tava indo janela meio, mas não. Tranquilo, não tem muito o que falar. E aqui ó, eu deixei a ventoinha no automático, tá? Voltei pro automático e mesmo assim não tá fazendo barulho. Tá bem tranquilo. Ó, deixa eu pegar esse cara. Deixa eu pegar aquele cara. Nossa, também eu mirei tudo errado. Aí não dá, velho. Aí não dá. E ó, mesmo então com a ventoinha no automático, sem fazer muito barulho, tá de boa. E a temperatura aqui em cima tá ok. O lugar mais quente é aqui no meio. Mas mesmo assim tá bem tranquilo. Deixa eu pegar um termômetro aqui pra gente testar. Ó, pegando o termômetro aqui, a parte mais quente dele aqui tá 41 graus. Pegou bem na câmera? E aqui, ó, na parte do pulso, 28 graus. Deixa eu ver na parte do WSD aqui. 39 graus. No Enter, 29 graus. Tranquilo. Tá bem de boa. E a tela? Será que esquenta? Muita gente pergunta, né? Porque o ar quente vem pra cá e de fato vem. Mas eu vou ver aqui agora, ó. Na parte do plástico, 39 graus. E na parte da tela, 40 graus. Tranquilo. Nada que vá quebrar o seu notebook, sabe? Nada que, meu Deus, vai danificar... Daqui a pouco essa tela para de funcionar. Não, de fato não. Não é nada, nem nada tão absurdo. Agora, se essa tela tivesse a 80 graus, aí eu falo pra você, meu Deus, isso aqui vai quebrar. Mas 40 graus é tranquilo. Tem notebook que não solta a temperatura, não solta o ar na tela e já chega a 40 graus a temperatura. Então tá
De boa, bem aprovado. Bom, como vocês viram, o Acer Nitro V com certeza é capaz de rodar qualquer jogo hoje em dia. Cara, Cyberpunk tudo no Ultra, até se eu ligar o RTX, ele fica mais de 60 FPS de média, o bicho é brabo. Ele não esquenta, apesar de fazer muito barulho, que é um negócio meio doido, né? Pois é, ele não é quente, não é um notebook nem quente na superfície, na minha opinião, e também nem é quente também na parte do processador, nem nada. Então é um notebook vai durar bastante tempo sim. A questão de saída de ar na tela, eu não acho que isso deva ser uma preocupação, a gente já tá usando o Acer Nitro V há mais de 1 ano e meio, desde que lançou essa versão, não com a RTX 4060, né, mas a versão com a RTX 3050, desde que lançou a gente comprou, depois a 4050 também, e é a mesma construção, né, e até hoje nenhum deles deu defeito na tela, então você não deve se preocupar com isso. É um notebook bem legal, eu já tenho o Acer Nitro V, como eu falei, desde que ele lançou no Brasil na versão com 3050, e o único problema que eu tive em todos os meus Acer Nitro V que eu já comprei, que foram vários, foi uma versão minha, deu um problema no USB-C que parou de funcionar, mas não foi a versão com 4060, tá? Se não me engano foi a versão com 3050 que tinha parado de funcionar o USB-C. Mas foi uma versão, gente, eu comprei, sei lá, 5, 6 notebooks desses diferentes em várias versões de processador e tal, então é um notebook bem durável, sim, não tive problema nenhum com ele, eu acho que eu posso recomendar de olhos fechados. Essa questão do barulho existe e ele faz muito barulho. Mas dá para resolver, você pode diminuir a ventoinha, você pode colocar ele em um suporte ventilado ou um suporte normal, que já resolve, como eu falei, o link dos dois suportes está aqui na descrição. E é um notebook que é capaz de rodar qualquer jogo, presta atenção, qualquer jogo hoje em dia. Ele abre e ele roda tranquilamente. Tem jogo com tudo no alto, tudo no ultra, tem jogo que você vai ter que colocar tudo no médio, mas ele roda. E também está preparado para um futuro próximo aí, sei lá, GTA 6 da vida, com certeza vai rodar aqui, né? Os 8 GB de VRAM dessa placa de vídeo ajuda muito. Meu conselho é, pode ir tranquilo no Acer Nitro V se você quer jogar com bom custo-benefício. Ele não tem a melhor construção de todas, né? Um TUF, por exemplo, tem uma construção aqui de alumínio, até mesmo um Alienware 16 Aurora, mas nenhum desses tem uma RTX 4060 tão barata. Então se você quer performance e quer economizar, eu acho que vale muito a pena sim. O link dele tá aqui embaixo. E um outro conselho que eu dou pra você ele já vende na versão com 16 GB, mas se você puder também, faça upgrade de memória RAM. Você ainda dá pra extrair um pouco mais de performance aqui, se você colocar ali uns 32 GB de RAM, eu acredito que dá também. Vou deixar uma recomendação de memória RAM dele aqui embaixo também. Quero saber de você, o que você achou disso? Acer Nitro V com 4060, é roubada ou não? Eu acho que não, eu acho que vale realmente muito a pena, ainda mais no preço que tá custando. E se você tá vendo esse vídeo antes da Black Friday, meus amigos, entra no grupo de ofertas, o link tá aqui na descrição, porque ele já tá barato. Se você conseguir pagar mais barato ainda com os links que a gente manda lá no grupo, meus amigos, top demais. Tamo junto, galera. Valeu e falou. Que agora eu vou ver se ele vai fritar aqui no CS.